Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. O seu nome batizou uma era. Seus filhos e netos reinaram em boa parte da Europa e gerações de sua família ocupam o trono britânico até os dias de hoje. Mas a sua herança vai além de ser a primeira monarca de um império onde o sol nunca se punha. Ela também foi a introdutora da hemofilia em diversas casas reais e imperiais. O vídeo de hoje é sobre a Rainha Vitória, uma das soberanas que ficaram no trono por mais tempo no mundo e uma das maiores monarcas do Reino Unido, apesar de ser bem baixinha. Mas antes disso, aquele avisinho de praxe, dá uma olhadinha se você está inscrito no canal. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva, dá uma olhadinha se teu sininho está ativado para você receber as notificações dos novos vídeos. Para ajudar o canal, você pode compartilhar esse vídeo, você pode dar like, dislike, deixar sua mensagem e também colaborar financeiramente. Você pode mandar um Pix para nós ou então você pode entrar para o clube do canal. O link tá aqui embaixo para ajudar financeiramente, tá legal? Vamos então ao vídeo de hoje. O nascimento da Rainha Vitória está ligado a uma corrida por um herdeiro. Quando o avô dela, o rei Jorge III, foi afastado do trono em 1811 por problemas mentais, ele tinha vários filhos e netos vivos, mas somente uma neta era legítima, a princesa Charlotte, filha do príncipe regente Jorge. O fato de a única herdeira ser uma menina não era um problema, assim como em Portugal, as mulheres podiam herdar o trono do Reino Unido e os britânicos estavam acostumados a ter grandes rainhas, como a Elizabeth I, de quem eu já falei nesse outro vídeo. A princesa Charlotte conseguiu convencer o seu pai a deixá-la se casar por amor com um príncipe germânico pouco importante, o Leopoldo de Saxe-Coburgo e Gotha. Charlotte acabou falecendo no parto do seu primeiro filho, que também morreu em 1817. Isso deixou a dinastia de Hanover sem nenhum herdeiro com menos de 40 anos de idade. Com a morte de Charlotte, os filhos do Jorge III, que ainda eram solteiros, trataram de se livrar das suas amantes e procurar esposas adequadas. Em menos de um ano, todos já estavam casados. Como a função desses casamentos era gerar um herdeiro, um dos irmãos, o Eduardo, Duque de Kent, teve uma ideia brilhante. Para ter certeza da fertilidade da noiva, ele buscou uma viúva que já tivesse tido filhos. A escolha foi a irmã do príncipe Leopoldo, a princesa Vitória de Saxe-Coburgo-Gotha. Eduardo e Vitória se casaram em julho de 1818 e logo partiram para a Alemanha. O duque era detestado pelo irmão mais velho, o príncipe regente, e não recebia os favores reais. Por isso tinha pouco dinheiro e muitas dívidas. A duquesa Vitória logo engravidou e o casal decidiu que o bebê deveria nascer na Inglaterra para que não houvesse qualquer dúvida do direito da criança à sucessão do trono. O príncipe regente ele não ficou nem um pouco satisfeito de ter que receber o irmão que detestava e a essa cunhada alemã que tinha dificuldades de aprender inglês. Mas também ele não podia deixar o provável herdeiro do trono britânico nascer desamparado. Então deu para eles um apartamento no Palácio de Kensington. Ali nasceu, em 24 de maio de 1819, uma menina que recebeu o nome da mãe e do padrinho, o czar Alexandre I da Rússia, Alexandrina Vitória. A pequena Adrina, como era chamada em família, era uma menina gorducha que desde bebê mostrava ser valente e de vontade forte. O pai a descrevia como mais filha de Hércules do que de Vênus. Mas esse pai não ficou muito tempo na vida dela. O Duque de Kent faleceu de pneumonia em 23 de janeiro de 1820, quando Vitória tinha 8 meses. 6 dias mais tarde, o avô de Vitória, o Jorge III, também morreu. E o príncipe regente se tornou novo rei, com o nome de Jorge IV. Sem dinheiro e sem o apoio da família real britânica, a duquesa e a princesinha ficaram numa situação muito delicada. Quem a socorreu foi o irmão da duquesa, o príncipe Leopoldo, viúvo da princesa Charlotte. Ele tomou as duas sob sua proteção e ajudou a pagar pelas suas despesas para que elas não precisassem
deixar a Inglaterra. Mas Leopoldo não podia ajudar com o outro problema, as intrigas e fofocas da corte britânica. Para evitar que isso prejudicasse a filha de alguma maneira, a duquesa estabeleceu diretrizes de educação muito rigorosas, que ficaram conhecidas como Sistema Kensington. Por esse sistema, os estudos ocupavam a maior parte do dia e havia horários para tudo. Todos os gestos da princesa eram vigiados e registrados, e ela não ficava sozinha nem na hora de dormir, porque sua cama era no quarto da mãe. As regras eram tão superprotetoras que Vitória não podia subir ou descer a escada sozinha. Tinha que ter alguém para dar a mão a ela. Além disso, Vitória não tinha permissão para brincar com outras crianças, além de sua meia-irmã Feodora, nem falar com pessoa alguma sem que alguém autorizado estivesse presente. E só havia 3 pessoas autorizadas: a mãe, a governanta, a baronesa Lesen, e o administrador da casa, o John Conroy. Conroy era o principal confidente e aliado político da duquesa de Kent. Também seria seu amante, segundo alguns boatos e algumas fontes. Por trás das boas intenções, esse sistema tinha um objetivo muito sombrio: garantir que a menina ficasse fraca e dependente para que, quando subisse ao trono, pudesse ser manipulada pela mãe e por Conroy. Só que o tiro saiu pela culatra. A Vitória se ressentia desse controle e não podia ver a hora de se livrar dos dois. O rei Jorge IV só começou a se interessar pela sobrinha e herdeira quando ficou evidente que os outros irmãos não iam dar herdeiros masculinos à coroa. Quando Vitória tinha 7 anos, o rei convidou a duquesa de Kent e a filha para visitá-lo e ficou encantado com a sobrinha, que era muito viva e educada. E esses convites se repetiram para a alegria da Vitória. Numa dessas ocasiões, num baile em homenagem ao seu aniversário, ela conheceu uma menina da sua idade que já era rainha, a Dona Maria II de Portugal, filha do Dom Pedro I do Brasil e da imperatriz Dona Leopoldina. As duas tinham 10 anos e se deram super bem. Elas só se reencontraram mais uma vez 5 anos depois, mas continuaram amigas por toda a vida e se correspondiam sempre. O rei Jorge IV morreu em 1830 e foi sucedido pelo irmão, o Duque de Clarence, que subiu ao trono como Guilherme IV. Ele oficializou Vitória como herdeira e queria que ela começasse a participar das funções da corte. Mas isso desagradou a duquesa de Kent, porque significava quebrar o isolamento da menina. Ela não podia recusar abertamente, mas sempre colocava algum obstáculo para a menina não frequentar a corte. Para Conroy e para a duquesa, a oficialização de Vitória como herdeira era um passo adiante em suas ambições. Isso porque o novo rei já tinha 65 anos e se ele morresse enquanto a princesa fosse menor de idade, a mãe dela se tornaria regente. Mas essa esperança ruiu quando Vitória fez 18 anos. Eles então tentaram fazê-la se comprometer a colocar Conroy como seu secretário particular, mas nem quando os pedidos viraram ameaças, Vitória cedeu. Ela continuava, como o pai dela falava, uma filha de Hércules. Algumas semanas mais tarde, às 6 horas da manhã de 20 de junho de 1837, Vitória foi acordada pela mãe e informada de que visitantes queriam vê-la. Era o Lorde Camarista e o arcebispo da Cantuária, que se ajoelharam diante dela para serem os primeiros a saudar a nova rainha. O rei Guilherme IV tinha acabado de falecer. Se a duquesa de Kent esperava que a filha fosse correr para pedir ajuda para ela estava muito enganada. Entre as primeiras medidas, Vitória ordenou que sua cama fosse tirada do quarto da mãe. Então sua primeira noite como rainha foi a primeira noite que ela passou sozinha na vida. Em seguida mandou banir Conroy dos seus apartamentos. Era o fim do sistema Kensington. Mas ter passado a vida nessa gaiola dourada significava que Vitória não estava nem um pouco preparada para o papel que tinha que desempenhar como rainha. Ela precisava de um conselheiro que a ajudasse a entender os meandros da política britânica, e havia uma pessoa que era perfeita para isso: o
primeiro-ministro Lord Melbourne. Lord Melbourne era um homem inteligente, gentil e charmoso que deixou Vitória encantada e assumiu o papel de mentor dela, chegando a agir quase como um secretário particular da rainha. Vitória não tinha convivido com o pai e acabou tendo um relacionamento muito afetuoso com esse pai postiço que ela arrumou. Além do papel de conselheiro, Melbourne ajudou a quebrar o isolamento de Vitória. Ele estava ao lado dela nos eventos oficiais, ia cavalgar com ela e a convidava para festas, já que a rainha adorava dançar. O primeiro-ministro chegava a abrir mão de se encontrar com pessoas mais maduras para ficar jogando xadrez com Vitória. Outra pessoa que estava sempre ao lado da nova rainha era sua antiga governanta, a baronesa Lesen. Durante os anos do sistema Kensington, ela tinha sido a única pessoa a mostrar afeição à jovem e a encorajá-la a pensar por si mesma, até porque não tinha nenhum interesse pessoal além do bem-estar da protegida. Isso acabou provocando a ira da duquesa de Kent, que chegou a tentar dispensar a baronesa, mas não conseguiu. Apesar dos bons conselhos e do esforço para ser uma boa rainha, a inexperiência de Vitória com o mundo todo às vezes causava problema nesses primeiros anos. Foi o que aconteceu no caso de Flora Hastings. Ela era uma das damas de companhia da duquesa de Kent e era muito amiga de John Conroy, que Vitória detestava, como a gente já viu. Além disso, a família de Flora era ligada ao Partido Conservador, inimigo do Partido Liberal do Lord Melbourne, o que fez a rainha ter uma certa prevenção contra ela. Em janeiro de 1839, Lady Flora começou a sofrer com dores e inchaço no abdômen. O médico da corte não conseguiu descobrir o que ela tinha e logo começou o rumor de que Lady Flora estava grávida. Um escândalo, porque Lady Flora era solteira. E o suposto pai da suposta criança que estava sendo esperada já tinha até nome, era ninguém menos do que o Conroy. Como Vitória já esperava o pior dessas pessoas, ela acreditou nessa história sem questionar e mandou avisar a mãe que Lady Flora estava proibida de comparecer à presença da rainha, até que se provasse inocente. Sem saída, a dama aceitou a humilhação de se submeter a um exame ginecológico para provar que ainda era virgem. Só que o boato já tinha tomado grandes proporções e Vitória teimou que estava certa, insistindo na culpa de Lady Flora. Novos exames revelaram que a suposta gravidez era na realidade um câncer. A rainha tentou se redimir com ela, mas já era tarde demais. Flora Hastings faleceu em 5 de julho e com ela morreu um pouco da popularidade da jovem rainha. Houve um outro fator que contribuiu para o fim da lua de mel entre a rainha e o seu povo. Nas eleições de 1839, o Partido Liberal de Lord Melbourne perdeu a maioria no parlamento e ele se viu obrigado a entregar a sua renúncia. Vitória ficou muito aborrecida em perder o seu principal conselheiro. Por isso, decidiu que odiava o líder do Partido Conservador, Robert Peel, que devia ser nomeado como novo ministro. Mesmo a contragosto, Vitória decidiu indicar Peel para o cargo. Mas, logo na primeira reunião, os dois se enfrentaram. Todas as damas de companhia da rainha eram liberais e Peel pediu que ela seguisse as regras e nomeasse ao menos algumas damas ligadas aos conservadores. Vitória bateu o pé, se recusou, mesmo quando aconselhada por políticos veteranos, e a situação ficou tão insustentável que Peel se viu obrigado a renunciar. O parlamento não viu outra solução além de colocar Melbourne de volta ao cargo. Vitória conseguiu se livrar de um primeiro-ministro que não gostava, mas ela não conseguiu se livrar de uma presença mais importuna para ela, a mãe. Pela etiqueta, a duquesa tinha que continuar morando com a filha até que ela se casasse. E para isso tinha se mudado com Vitória para o Palácio de Buckingham.
Vitória adotou esse palácio como residência oficial da monarquia britânica e isso permanece até os dias de hoje. A jovem rainha não estava muito empolgada com a ideia de casamento, mas a coroa precisava de herdeiros e ela queria se livrar da mãe. De novo, surgiu na história toda o tio Leopoldo, que nesse meio tempo havia sido escolhido pelos belgas como seu rei. Ele sugeriu que Vitória convidasse um primo, Albert de Saxe-Coburgo-Gotha, para ver se não valia a pena se casar com ele. Vitória não prometeu nada, apesar de ter achado o primo simpático, na única vez que eles se encontraram, anos antes. O que ela não esperava é que seu entusiasmo ia crescer rapidinho. Alberto tinha se tornado um jovem culto e viajado, além de muito bonito. Os dois tinham a mesma idade, mas não a mesma altura. Enquanto ele era bem alto, Vitória era baixinha, tinha só 1,5 metro de altura. Mas o que ela não tinha de tamanho, ela tinha de postura. Bastava ela entrar numa sala para atrair todos os olhares para ela. Alberto também não tinha chegado com muitas expectativas a respeito da prima, porque tinha ouvido dizer que ela era teimosa, o que era verdade, e frívola, o que não era. Alberto acabou se encantando com o temperamento afetuoso de Vitória e os dois se apaixonaram. Por ter um status social inferior, Alberto não podia pedir a mão de uma rainha em casamento. Era Vitória quem tinha que tomar a iniciativa, o que ela fez em 15 de outubro de 1839, menos de uma semana depois da chegada dele. Os dois se casaram 4 meses depois, em 10 de fevereiro de 1840. Vitória usava um vestido de cetim branco, embora não tenha sido a primeira vez que essa cor tenha sido usada num casamento real, a escolha acabou influenciando mulheres no mundo todo e virou a cor padrão dos vestidos de noiva. O casamento não foi muito bem recebido pelo público britânico e o parlamento se recusou a dar a Alberto o título de rei consorte, ou mesmo um título de nobreza britânico. A pensão de Alberto também foi muito menor que a esperada, mas nada abalou a decisão dele se casar. E na verdade todos os medos foram injustificados, porque desde o primeiro dia o príncipe estrangeiro se dedicou totalmente ao seu país de adoção. Esse foi o começo de um dos casamentos mais felizes da história real. Essa felicidade logo rendeu frutos. A primeira filha do casal, que recebeu o nome de Vitória, nasceu apenas 9 meses depois do casamento. Menos de um ano depois veio o primeiro menino, Alberto Eduardo, que foi seguido por mais 7 crianças. Isso apesar da rainha detestar ficar grávida e achar recém-nascidos feios. Além disso, ela provavelmente sofria de depressão pós-parto e chegou a relatar alucinações depois de um dos nascimentos dos seus filhos. No começo, Vitória manteve Alberto longe dos assuntos públicos, porque havia o receio a respeito de um príncipe estrangeiro intervir nos assuntos internos da Inglaterra. Mas, com a gravidez, os políticos perceberam que precisariam de um regente caso algo acontecesse com a rainha. E Alberto começou a se envolver nos negócios de Estado. Ele era calmo, paciente e entendia que a esposa tinha deveres mais importantes que a família. Alberto era sério e estudioso, e embora fosse jovem, era preparado bastante para ocupar o lugar de Lord Melbourne como principal conselheiro de Vitória. Logo, ele ganhou a confiança não só da esposa, mas dos ministros mais hesitantes também. Como ele era mais preparado que a rainha Vitória, o príncipe Alberto foi mais rápido em perceber as questões sociais que afetavam a sociedade britânica na época. O Reino Unido, nesse período, era uma das nações mais avançadas em termos tecnológicos do mundo. O desenvolvimento provocado pela Revolução Industrial tinha trazido riqueza para o país, mas também uma desigualdade social enorme. A jornada de trabalho de um operário podia durar até 18 horas
por dia. Crianças de 7 ou 8 anos trabalhavam nas fábricas o dia inteiro, mas só recebiam uma fração do salário dos adultos. E as mulheres recebiam metade do que o homem recebia. A primeira tentativa de limitar as horas de trabalho tinha sido aprovada pelo parlamento em 1832, mas não havia fiscalização e ninguém obedecia. A população, logicamente, se revoltava com essa situação. Greves e até levantes começaram a acontecer com bastante frequência. E a própria Rainha Vitória sofreu várias tentativas de assassinato. A primeira aconteceu quando ela estava grávida da primeira filha, o que trouxe a simpatia do público de volta. A única vez que Vitória se feriu foi em 1850, quando foi atacada com uma bengalada na cabeça. Ao todo, a rainha sofreu 8 atentados. O governo de Lord Melbourne caiu em 1841 e Robert Peel voltou a assumir como primeiro-ministro. Dessa vez, a transição foi mais suave, porque Peel tinha um aliado, o príncipe Alberto. Os dois concordavam com a necessidade de reformas e também que a monarquia tinha que estar acima da guerra entre partidos. Peel procurou incentivar o livre comércio, derrubando leis arcaicas de proteção e reduzindo tarifas para baratear os produtos. Para compensar, introduziu o imposto sobre a renda. Também estabeleceu leis trabalhistas para as fábricas e reformou o sistema bancário. Mas nada disso preparou o Reino Unido para uma das maiores tragédias europeias, a Grande Fome da Irlanda. Em 1845, uma praga atingiu as plantações de batata de toda a Europa, matando milhares de pessoas. Acontece que a população da Irlanda, que na época era parte do Reino Unido, dependia da batata para sobreviver. Os outros produtos agrícolas eram apenas para exportação. 1,5 milhão de irlandeses morreram e pelo menos o dobro emigrou. O governo britânico foi acusado de demorar para dar uma resposta a essa crise e de não fazer o suficiente para impedir os irlandeses de morrerem de fome. Vitória acabou sendo apelidada de Rainha da Fome, embora ela mesma tenha socorrido pessoalmente os súditos, doando 2.000 libras para os irlandeses, uma verdadeira fortuna para a época. Peel decidiu que esse era o momento de sugerir uma reforma que sofria resistência dentro do Partido Conservador, derrubando uma lei protecionista que impedia a importação de cereais. Mesmo sabendo que isso ia significar o fim do apoio do partido ao seu governo, ele conseguiu fazer passar a reforma com o apoio do Partido Liberal e dos radicais, e em seguida renunciou. Peel foi substituído por John Russell. Vitória não gostava muito dele, nem dos seus ministros, mas o princípio de a monarquia não intervir na política estava bem estabelecido, como continua até hoje. Isso permitiu que Vitória e Alberto se esforçassem para ser uma família tão normal quanto possível. Vitória gostava de fazer o papel de esposa, mas na realidade era Alberto quem cuidava das questões domésticas, como reorganizar a administração do Palácio de Buckingham, por exemplo. Como qualquer casal, os dois tinham brigas homéricas, mas o amor falava mais alto e eles acabavam sempre se reconciliando. Vitória e Alberto procuraram passar a maior parte do tempo livre com os seus filhos, especialmente nas férias, quando iam para uma das residências que adquiriram na época, a Osborne House, na ilha de Wight, e o castelo de Balmoral, na Escócia, que foram remodelados pelo príncipe Alberto. O Natal era particularmente comemorado com uma tradição germânica, o Pinheiro de Natal. Logo, os britânicos começaram a copiar esse costume e a árvore de Natal se popularizou. As crianças eram muito mais próximas do pai do que da mãe. Não só ele tinha mais tempo para elas, como também era mais carinhoso. Alberto tomava conta de todos os arranjos e cuidados que diziam respeito aos seus filhos e também supervisionava os seus estudos, o que era uma função rara para um pai na época. E já Vitória, os filhos achavam distante e autoritária. Ela era muito crítica em relação a eles e demandava obediência absoluta a todas as suas regras, mesmo as mais arbitrárias. Alberto tinha muito interesse nas descobertas científicas
científicas da época e conseguiu convencer Vitória a apoiar a Exposição Universal de 1851, onde foram expostos os avanços britânicos mais revolucionários. Foi um sucesso retumbante que abriu caminho para muitas outras exposições semelhantes, tanto no Reino Unido como em outros países. Mas nem tudo era paz e sossego. Em 1854, os britânicos se envolveram numa guerra entre a Rússia e a Turquia, do lado dos turcos. A Guerra da Crimeia foi a primeira a ter cobertura de correspondentes de guerra, o que levou ao povo todos os horrores das batalhas e também os seus personagens, como Florence Nightingale e as suas enfermeiras, que se tornaram lendárias pelo socorro prestado aos feridos. Vitória admirava esse esforço e ajudou a calar a boca dos adversários da enfermeira ao louvá-la em público. A vida doméstica feliz de Vitória teve um fim brusco em 1861. Em março, a sua mãe, a duquesa de Kent, morreu numa época em que ela e a filha tinham se reconciliado. A rainha caiu num luto tão profundo que o príncipe Alberto assumiu a maior parte dos deveres dela, embora não estivesse muito bem de saúde. Em dezembro, ele começou a piorar e logo foi diagnosticado que sofria de febre tifoide. Vitória culpou o filho mais velho, Alberto Eduardo, porque o pai tinha ficado doente logo depois de visitá-lo, para convencê-lo a abandonar uma amante indesejada. Em 14 de dezembro, Alberto acordou bem, mas piorou durante o dia e faleceu à noite aos 42 anos. Vitória ficou em estado de choque com a perda do amor da sua vida e nunca se recuperou do luto. Perpetuar a memória do marido virou uma obsessão para Vitória, que mandava colocar as roupas de dormir e o retrato dele na cama todas as noites. Ela se vestiu de preto o resto da vida e praticamente se isolou do mundo durante anos. Por um tempo, ela até se recusou a despachar com os ministros e mandava a filha Alice em seu lugar. Isso, logicamente, prejudicava os negócios do governo e se chegou até a cogitar a obrigá-la a renunciar em favor do seu filho mais velho. Essa possibilidade dela passar o trono para o Alberto Eduardo acabou fazendo ela sair desse marasmo e ela voltou à ativa. Não bruscamente, aos poucos ela foi fazendo algumas aparições públicas para a alegria dos súditos. E ela teve auxílio para retomar essa vida pública de dois amigos importantes, o John Brown e o Benjamin Disraeli. Brown era um escocês que trabalhava no castelo de Balmoral e desde 1851 cuidava dos cavalos da rainha. Em 1864, os médicos convenceram Vitória de que voltar a cavalgar faria bem à sua saúde, e Brown se tornou o seu cavalariço particular. Em pouco tempo, os dois desenvolveram uma relação próxima até se tornarem inseparáveis. Um dia, Vitória, lá ia Brown também. Ele tinha até mesmo acesso ao quarto dela e espantava os cortesãos com o modo rude como tratava a rainha. Brown não tinha pudor nenhum de abotoar o casaco dela quando fazia frio ou gritar: "Ei, mulher!", para que ela prestasse atenção no que ele estava dizendo ou para mandá-la descansar um pouco. E ele fazia isso na frente de quem quer que fosse. Vitória não só obedecia, como ainda o tratava com afeto. Os filhos ficavam, obviamente, escandalizados com essa amizade e a imprensa começou a chamar a rainha de Senhora Brown. Até correram boatos de que os dois teriam se casado em segredo. Ele foi completamente devotado à Vitória por 18 anos, até falecer em 1883. Vitória mandou fazer uma estátua dele, que está nos jardins do castelo de Balmoral até hoje. Benjamin Disraeli foi a primeira pessoa de origem judaica a subir ao cargo de primeiro-ministro britânico em 1868. Seu primeiro mandato foi só de 8 meses, mas ele retornou ao posto 6 anos depois. Disraeli era culto, inteligente e espirituoso, o oposto do seu principal oponente, William Gladstone, que Vitória considerava prolixo e descortês. Com seu jeito brincalhão e divertido, Disraeli logo caiu nas graças de Vitória e com muita paciência conseguiu fazer com que ela voltasse a se interessar pela política e fazer
aparições públicas. Os dois se escreviam quase todos os dias e trocavam presentes como flores e livros, além de flertes inocentes. Tudo isso escondia um interesse muito maior em comum, o desejo de transformar o reino num império. Vitória detestava que o czar da Rússia e o imperador da Alemanha, sogro da sua filha Vitória, tivessem o título mais alto que o dela. Para satisfazer Vitória, Disraeli tratou de consolidar as possessões da rainha no mundo todo. Primeiro, em 1875, ele comprou a participação egípcia do canal de Suez, que era fundamental para melhorar o trânsito para a Índia. Quando a negociação estava concluída, deu todo o crédito para a Rainha Vitória, dizendo: está feito, você o tem. Na sequência desse sucesso, Disraeli apresentou ao parlamento uma proposta de lei dando à monarca o título de Imperatriz da Índia. A oposição não gostou, mas após um intenso debate, a lei acabou passando e assim Disraeli pôde oferecer à Vitória o seu título de Imperatriz. O partido de Disraeli perdeu as eleições em 1880, quando ele já estava bastante doente. A morte dele em 1881 e a de John Brown 2 anos mais tarde foram algumas das grandes perdas que Vitória sofreu nessa época. Ela já tinha perdido uma filha, Alice, em 1878 e em 1884 faleceu o mais novo dos meninos dela, o Leopoldo, que sofria de hemofilia. Não há registro de nenhum ancestral da Rainha Vitória com hemofilia, que é uma doença hereditária e transmitida pela mãe. Então, provavelmente, a Rainha Vitória teve uma mutação genética espontânea que acabou passando para a sua descendência. Assim, conforme as filhas e netas dela foram se casando com monarcas de outros países, a hemofilia acabou se espalhando para diversas casas reais. Provavelmente o caso mais famoso é o de Alexei, herdeiro do trono imperial russo, como eu conto nesse vídeo aqui sobre os Romanov. Em 1887, quando comemorou 50 anos de reinado, a Rainha Vitória tinha se tornado um verdadeiro símbolo de uma era em que o Império Britânico estava no auge do seu poder. Havia prosperidade no reino e alguns dos problemas sociais começaram a ser corrigidos. Por exemplo, a implantação da educação pública e gratuita e projetos de habitação popular. Vitória bateu o recorde de rainha britânica com o reinado mais longo em 1896, passando o seu avô Jorge III. No total, ela reinou por 63 anos e esse número só foi batido mais tarde, 100 anos depois, pela sua trineta, a rainha Elizabeth II, que ficou no trono por 70 anos. No final da vida, Vitória estava cansada e doente. Na época das comemorações do Jubileu de Diamante, em 1897, ela pesava mais de 100 quilos e recebia visitantes numa cadeira de rodas. Mesmo assim, ela usou uma invenção recente, o telégrafo sem fio, para mandar uma mensagem de agradecimento ao seu vasto império onde o sol nunca se punha. A Rainha Vitória morreu em 13 de janeiro de 1901, aos 81 anos. Dos 42 netos que ela teve, 4 se tornaram monarcas reinantes e 5 foram rainhas ou imperatrizes consortes. Além do Reino Unido, seus descendentes ocuparam ou ainda ocupam os tronos da Alemanha, Espanha, Noruega, Grécia, Romênia e Iugoslávia, além de alguns dos antigos principados menores da Alemanha. A avó da Europa se tornou sinônimo de uma era. Até hoje, o adjetivo vitoriano se refere aos padrões morais do período em que ela foi rainha. Por exemplo, as pessoas da época eram vistas, para os padrões atuais, como puritanas e sexualmente reprimidas. Além disso, havia uma intolerância com qualquer desvio de comportamento. Isso era tudo uma grande hipocrisia. Tudo era feito, mas o importante era não ser pego fazendo. A própria Vitória não era tão vitoriana assim, ela não se escandalizava por qualquer coisa, mas acabou associada a esse padrão do seu tempo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. Existem várias séries, tem a Jovem Rainha Vitória, tem filmes sobre a Rainha Vitória, vai ter gente falando assim: você esqueceu de falar sobre o indiano
que também foi companheiro dela no final da vida. Então, gente, eu não é que eu esqueci, é porque senão esse vídeo aqui teria umas 3 horas de duração, seria que nem as lives que eu faço com a Cláudia. Então, assim, não é esquecimento, a gente seleciona algumas coisas para colocar, tá legal? Mas deixa aí embaixo de qualquer jeito o que eu esqueci, o que eu deixei de falar, e elogios, reclamações, críticas, etc. Tá legal? Um abraço, até o próximo vídeo.